Entrei um pouquinho antes do horário, mas isso é coisa de advogado que morre de medo de perder o horário da audiência, né? Então, guardar só um pouquinho para nossa querida convidada de hoje entrar aqui. Doutora Eline, que bom revê-la. Já estivemos juntas aqui hoje numa reunião do Conselho da Subseção Leopoldina, no qual eu tenho a honra de ter com a doutora Eline como parceira. Estou vendo aqui a minha querida da CARD 4.0, doutora Tatiane, que delícia, bom revê-la. Meu amigo Ayrton também, que bom ter você por aqui. Um monte de gente bacana, que coisa boa. Nossa convidada, daqui a pouco entrou nossa convidada, vamos lá. Dada de hoje, doutora Fernanda Baldanza. Agradecer a presença de todos. Doutora Fernanda, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, que prazer tê-la aqui nessa tarde de... Hoje é que dia a gente perdeu? Terça-feira, terça-feira. Terça-feira. Um prazer tê-la aqui hoje, minha querida. Doutor Genilton, seja muito bem-vindo. Querido companheiro de grandes projetos aí, de caravanas, doutor Genilton, um amigo querido. Doutor Washington, nosso conselheiro aí nos prestigiando, doutora Fernanda. Olha, o convite valeu É, hoje, hein? valeu a pena. Doutor Carlos também, que vai fazer uma live com você na CARD. Doutor Carlos Viana, meu amigo também. Vai falar sobre Isso. advocacia criminal. Dia 5, todo mundo super Isso. convidado, 17 horas. Essa semana, eu quero aproveitar para falar para todo mundo que está aqui nos assistindo nesse bate-papo hoje, Fernanda. É uma Ah, semana em que eu vou estar aprendendo muito, né? Porque tomara que não tenha nenhum ex-professor aí, tomara que Wanda, Antônio Carlos, ninguém esteja por aí, porque eles vão ouvir a minha velha frase, né? Ai, é o doutor Ronaldo. Pronto, eu não posso falar o que eu ia falar, tá vendo? oi, Ronaldo chegou. Ronaldo. Ele vai contar tudo pra Wandinha lá na Swan, que droga. Mas brincadeiras à parte, eu aprendi muito, muito essa semana com você, com o doutor Carlos, porque a vida inteira eu disse que se alguém me ligasse, né, dizendo que estava preso alguma coisa, né, eu falava assim, peraí que eu vou dar uma ligadinha para um amigo meu aqui, porque simplesmente eu não entendo nada da área criminal. Eu muito mal consegui entender querelante, querelado. E, ó, acabou de entrar uma fera, doutora Ravine Mariano. Eu não sei como é que vocês, mulheres lindíssimas, doutora Fernanda, doutora Ravine, conseguem lidar com esse mundo em que eu fico de olho arregalado, com tanta leveza, com tanta sutileza. Doutora Ravine, olha, meus parabéns, doutora Fernanda. Doutora Ravine Obrigada. posta umas fotos, assim, saindo do presídio, uma coisa assim, sabe? Amiga, você tá bem? Aí ela, tô ótima, mas tô muito bem. E tá sempre com um sorriso no rosto, igualzinho o seu, assim, Fernanda. Eu acho que esse mundo deve ser muito bom, porque o sorriso de vocês é maravilhoso, né? A gente adora, acho que tem que amar muito, né? Acho que a gente que faz adora muito e a gente faz com amor. Alguém Acho falou que assim, a teoria penal é linda, né? Eu acho que a teoria deve ser, porque na prática eu não consigo nada. Lê até que eu consigo, tá? Lê eu consigo. Doutora Daiane, seja muito bem-vinda, esposa do nosso presidente das comissões da Leopoldina. Seja muito bem-vinda, doutora Daiane. É um prazer tê-la aqui Boa também. tarde, doutora. A nossa querida Andréia também está aí. Andréia que está sempre nos salvando lá nas audiências. Uma turma muito boa. Fernanda, você é muito querida. Olha só, um monte de gente Ah, boa aqui assistindo nosso bate-papo hoje, né? Fernandinha, estava dando um tempinho para os nossos amigos entrarem. Aproveitando a oportunidade para apresentar o projeto aqui para quem está chegando. Esse projeto aqui foi idealizado pela nossa presidente, a doutora Thalita Menezes, que sempre abre espaço para o diálogo, principalmente para
as questões interdisciplinares, né? Eu sou professora de trabalho, processo do trabalho, mas eu também sou coordenadora dos eixos educacionais, que eu tenho a honra e o privilégio de estar trabalhando nesses eixos também com o doutor Ronaldo, que está aí nos prestigiando, né? Com a Uhum. doutora Rosa, com a doutora Humilde, a doutora Camila. Então, é mais uma prática de Leopoldina de tentar fazer com que mais informações cheguem. O Alexandre está fazendo um brilhante... Acabou de entrar, não morre tão cedo, graças a Deus, muitos anos de vida. A Alexandre está fazendo um brilhante trabalho com as comissões, com vários diálogos, assisti do Oziel, assisti do Alessio, assim, fantástico, um diálogo com a advocacia jovem, com as comissões. Então, no momento em que há necessidade de muitas reflexões e de muitas Sim. informações, ter esse projeto, tanto das comissões quanto da ESA, que vai estar começando na terça-feira com a Camila, no Zoom, né? As informações estão no nosso site, na nossa página do Facebook. Está começando com Uhum. direito imobiliário, que também é um boom de mercado. E aí, como nós não sabemos, né, quem nós estamos atingindo, né, nessa live, para deixar claro que o projeto na subseção Leopoldina hoje está sendo na área criminal, aqui com a doutora Fernanda, tem projetos das comissões com o doutor Alexandre, projeto da ESA com a doutora Camila, e o bate-papo também com a nossa presidente, vamos ter dia 10 e 17. Então, são os mais variados temas. Para conseguir entender a nossa programação, pode acompanhar a gente lá no Facebook da Subseção Leopoldina, no Instagram da Subseção Leopoldina e no nosso site também, que tem todas as informações. Então, pelo projeto dos eixos educacionais, hoje eu estou recebendo com um imenso prazer, uma imensa alegria, a doutora Fernanda, que eu tenho um orgulho imenso de trabalhar com ela na Subseção Leopoldina. Ela é a nossa presidente da Comissão de Prerrogativas. Eu tive também a honra e o privilégio de tê-la na aula inaugural do nosso projeto Aperfeiçoando a Advocacia, em agosto de 2019. Foi um talismã, porque o projeto existe até hoje, graças a Deus. Foi uma Verdade. honra recebê-la naquela data, falando de ética. A Fernanda tem uma bagagem muito grande, porque além dela conseguir atuar na área criminal, ela também é muito fera em prerrogativas e ética. Então é um recheio que a gente quase não acredita num rosto tão belo e um sorriso tão bonito, né? Mas agora eu vou deixar a Verdade. Fernandinha se apresentar para vocês. Doutora Andréia, obrigada pelas palavras. Eu não sei nem como agradecer todo o carinho, todo o acolhimento que eu sempre recebi na OAB Leopoldina, seu, da doutora Thalita, de todos os nossos colegas. Eu não teria palavras para agradecer e para expor a minha gratidão, o carinho que eu sinto por todos. E agradecer a oportunidade de participar desse projeto. Acho muito importante, principalmente diante da incerteza quanto ao futuro. Então, acho que isso é muito importante que seja falado. Doutora Maria Cabo, que honra! Muito obrigada pela sua presença, saudade. Em breve a gente se reencontra na OAB Leopoldina. Queria mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, agradecer o carinho, a atenção de todos e conversar, né, sobre o judiciário, sobre o direito penal e especificamente sobre o meu tema de estudo e de trabalho, que é a prisão e a liberdade. Então, Fernanda, e não tenho dúvidas, né, que os nossos pares, os nossos colegas advogados, assim como as pessoas que estão nos assistindo, independente de formação, da área de atuação, nos causam assim, surpresa algumas atitudes, né, que a gente vem acompanhando, percebendo, e parece que tem situações que acontecem que nem chegam na mídia, né? sim. Não se dá nem notícia, não se dá nem publicidade dessas situações. Então, Fernanda, você nem imagina como uma hora passa rápido. Então, eu vou começar a explorar você, Isso. pode? Claro, à vontade. Então, Fernandinha, eu queria que você me dissesse assim, quais são as medidas que o judiciário vem adotando em relação ao sistema prisional. Eu vou estar aqui assistindo uma aula porque realmente é tudo muito novo para mim. Que bom. E é uma honra muito grande expor esse tema e participar desse projeto com você, né? A minha gratidão é direcionada tanto ao OAB Leopoldina, a você, doutora Thalita, e a todos os diretores e amigos que
nós temos. A gente diz que nós somos uma família. Bom, realmente, doutora Andréia, a mídia não expõe, com relação ao direito penal, aos sistemas prisionais, a mídia não expõe, eu diria que nem 20% da realidade que a gente enfrenta. Então, que o judiciário, quais foram as medidas, né? Sua pergunta é quais foram as medidas do judiciário diante da pandemia. Bom, eu vou fazer um breve resgate cronológico só para a gente se situar como que a gente chegou hoje ao atual estado de coisas que nos encontramos hoje, né? Em junho. Então, tudo começa em janeiro. Dia 30 de janeiro, a OMS decreta emergência de saúde pública em razão da pandemia do novo coronavírus. E aí, nós tivemos a Lei 13.979 em 6 de fevereiro, que já previu algumas medidas com relação a isolamento, a prevenção, mas não as medidas drásticas. E aí, no dia 11 de março, a OMS decreta pandemia. E aí a gente tem um quadro mais grave. No dia 17 de março, seguindo essa linha, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele editou a recomendação número 62 de 2020. Basicamente, doutora Andréia, essa recomendação orienta tanto os juízes da execução, da instrução e os juízos da infância e juventude, juízos criminais, a adotarem medidas de desencarceramento. Quais seriam essas medidas? Revisão das prisões preventivas. A recomendação ela é expressa ao dizer que as prisões preventivas com mais de 90 dias ou aqueles crimes sem violência ou grave ameaça deveriam ser revistos pelos juízes. Então, essa é uma recomendação muito importante. Não tem natureza cogente, é uma recomendação. Então, os tribunais e os juízes não estão obrigados a seguir. No entanto, é uma recomendação de caráter humanitário. E aí a gente entra no motivo. Por quê que o judiciário adotou essas medidas? Porque a gente tem um sistema prisional que hoje, eu fiz o levantamento agora, antes da gente entrar ao vivo, pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, que é o último documento que nós temos com esses dados e o documento mais atualizado. Então, nós temos hoje no Brasil um total de 706.619 pessoas privadas de liberdade no sistema penitenciário. No Rio de Janeiro, nós temos a marca de 52.691 presos. Com relação ao Brasil, eu fiz um comparativo. Nós temos 706.619 presos para 423.242 vagas. Então, nós temos hoje um déficit no sistema penitenciário de 283.377 vagas. E aí, doutora Andréia, o que isso nos remete? Que as principais orientações da Organização Mundial da Saúde, quais são? E que nós estamos cumprindo? Isolamento, distanciamento social e higiene periódica das mãos. Essas são as medidas que a OMS tem reforçado muito. E eles estão privados de adotar essas medidas. Seja pela natureza do cárcere, seja pela superlotação do cárcere, pela falta de condições, insalubridade. Um recente estudo constatou que o risco de contaminação de tuberculose dentro do sistema penitenciário é absurdamente maior do que qualquer pessoa que não esteja privada de liberdade. Então, eu vejo que, apesar do judiciário ter adotado essa recomendação, no mesmo dia da recomendação do CNJ, e isso é interessante,
foi julgada uma medida cautelar na DPF 347, que é a ação que declarou que o sistema penitenciário do Brasil está em um estado de coisas inconstitucional, foi declarado esse estado de coisas inconstitucional, e no dia seguinte, no caso no dia 18, o STF suspendeu a recomendação do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio. Então a gente já viu esse contragolpe no dia seguinte da edição da recomendação. E as medidas sanitárias administrativas nos presídios. Isolamento das pessoas privadas de liberdade que compõem grupo de risco e medidas para os funcionários, para os agentes penitenciários. Então, essas foram as medidas que eu percebi que foram as mais importantes. Tem também só uma contramedida importante, que foi a portaria interministerial número 7 de 2020 do Ministério da Justiça, no dia 18, que inclusive, doutora Andréa, tem sido usada pelos juízes para negar o cumprimento da recomendação número 62. Então, para mim, esse foi o maior contragolpe à recomendação do CNJ. Foi essa portaria que, inclusive, na época editada pelo ministro Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça e Segurança Pública. E assim, fica muito claro, Fernanda, que quando os mais diversos diálogos, temos que ter duas visões, né? Os presos, né, os presidiários, tem que ter uma visão, e dos funcionários, pessoas que trabalham também. lá. Né? Então, o tempo inteiro a gente vê saudando, né, os médicos estão numa batalha absurda, e aí é impossível alguém que atua na seara trabalhista, como eu, não, o tempo inteiro não pensar nesse aspecto, né? O aspecto da segurança, o aspecto da higiene. Essas pessoas estão trabalhando também em situações totalmente insalubres. Né? Elas estão o tempo inteiro, é quem alimenta, é quem faz a guarda, quem toma conta, quem administra. Então, quando nós pensamos numa pandemia, eu sempre falo para que tenham muita sutileza, muita resiliência ao pensar numa situação. Nunca pense de uma forma unitária, sempre pense numa forma global, numa forma em que você tem um hospital, em que você tem o doente, você tem um administrador. Mas voltando até o nosso Rio de Janeiro, que tem gente nos ouvindo aqui e assistindo de outros lugares também, mas vindo aqui para o Rio de Janeiro, estamos vivendo uma calamidade, né? Uma calamidade nas 3 esferas. Nós estamos com problemas a nível de hospitais federais, municipais, estaduais, e é que eu faço o mesmo pedido que eu faço em todas as lives. Por favor, ninguém aqui está falando de aspecto político, de absolutamente nada. O que nós estamos colocando aqui é uma visão realmente da lei, do que se aplica, do que não se aplica, e é uma informação válida. Porque em alguns momentos eu ouço as pessoas falarem assim, no meu caso, né, na esfera que eu atuo, mas aceitar aquele acordo é totalmente ruim. Aí eu falo assim, pensa e pondera. Será que vai ser totalmente ruim? Será que, de repente, naquele momento, você tem uma estabilidade por um determinado período, até saber como tudo isso vai ficar, como tudo isso vai terminar, não será válido para você? Então, assim, a reflexão de um estado quase que de calamidade, do que você narrou pra gente aqui agora, e que envolve também aquelas pessoas que estão trabalhando naqueles presídios, né? E hospitais, enfim, é tudo muito complexo. E quando você fala da contramedida, o que seria essa contramedida, Fernanda? Então, essa contramedida é o seguinte: a portaria interministerial, ela se preocupou exatamente com a segurança tanto das pessoas privadas, mas também com os funcionários da administração penitenciária. Então, ela enumerou uma série de medidas de prevenção, só que dentro dessas medidas não consta nenhuma medida de desencarceramento. Então, esse ponto sensível vem sido
vem sendo utilizado pelos juízos, tanto os juízes da execução quanto os juízes da instrução. Eu mesma já tive uma manifestação desfavorável do Ministério Público que ele se remete à Portaria Interministerial 7, dizendo o seguinte: se o Ministério da Justiça não especificou medidas de desencarceramento na portaria, é porque essas medidas não são necessárias para a prevenção. Uma questão que a gente pode dizer que é política, é naturalmente política. E eu gostei muito do que você disse, doutora Andréia, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, talvez não, com certeza o momento mais difícil da humanidade dos últimos 100 anos. Então a gente precisa entender que a doença não tem lado político. É uma doença. Ela é uma doença que precisa ser combatida com base nos conhecimentos da medicina, dos pesquisadores, de quem entende. E nesse momento nos cumpre aceitar e observar essas medidas que vêm sendo adotadas e proclamadas através das autoridades sanitárias. Então, essa portaria ela dispõe sobre as medidas de enfrentamento, dentre as quais isolamento de funcionários que já estejam com algum sintoma, eles estão sendo dispensados. Por exemplo, a medição de temperatura de todos os funcionários. Eu mesma, quando me dirigi a uma unidade prisional para entrevistar um cliente recentemente, a minha temperatura foi medida pelo termômetro infravermelho. Então, essas medidas de prevenção estão sendo adotadas e, fatalmente, como você ressaltou, nós já tivemos óbito de um agente penitenciário, inclusive de um diretor. Foi o diretor da Casal do Albergado, Crispim Ventino. Ele faleceu. E um funcionário do Bangu 3 também faleceu, os dois vítimas de Covid. Então, eu penso que esse contragolpe dessa portaria, que vem sendo sustentada nas decisões, inclusive nos tribunais superiores, isso é muito bom que eu ressalte. E eu trouxe também, eu ia até falar mais para o final, mas como a gente entrou nessa questão da efetividade, eu vou trazer um dado aqui que é muito triste e que reflete essa política de resistência que nós tivemos ao cumprimento da recomendação. Não vou dizer desencarceramento, porque não é desencarcerar, é apenas substituir a medida preventiva neste contexto de pandemia, substituir o cárcere por algumas medidas menos gravosas. E aí saiu uma reportagem na Folha, dia 25 de maio, agora recente, fez um levantamento no STF. E aí, de 1.386 habeas corpus impetrados por conta da Covid, usando como base a recomendação 62, somente 86 concessões, o que significa um total de 6%. De concessões. Então, a gente vê que a resistência ela permanece no Supremo. E aí eu acho que uma questão importante que eu também gostaria de falar, que é a questão do desencarceramento. Não tivemos um desencarceramento. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi o seguinte: aqueles presos que têm direito a visitar a família periodicamente, naquelas datas pré-estabelecidas, e os presos que têm direito a sair para trabalhar e retornar ao presídio, ambos estão no regime semiaberto. Ambos já progrediram, estão no regime semiaberto. Então, esses dois grupos foram permitidos cumprir esse período fora do cárcere para que eles não tivessem que retornar e colocar toda a população carcerária e também os agentes penitenciários em risco. Então, a única medida que nós tivemos foi essa. Não houve um desencarceramento em massa. Pelo contrário, existe uma política de resistência comprovada pelas estatísticas que eu trouxe hoje.
É surpreendente, Fernanda. Eu falo para você que no momento em que você deu a informação de que nós tivemos, inclusive, o óbito, né, de um diretor, isso Sim. chegou a me arrepiou, porque eu fico muito. O doutor Carlos falou de O doutor encarceramento fake, né? com Tem, certeza. tem muita coisa fake, né? E eu fico muito impressionada como as pessoas não conseguem brincar, debochar ou fazer qualquer coisa parecida de uma situação como estamos vivendo, né? Mas eu quero aproveitar aqui a oportunidade, Fernanda, para agradecer a presença do doutor Hilário Franklin, o presidente da subseção de Nova Iguaçu, que está aqui prestigiando. É um prazer, é um querido, é uma casa Boa que eu tarde, doutor Hilário. sempre fui muito bem recebida. É um carinho. Eu já sempre falo em todas, sempre que eu tenho oportunidade, eu adoro a Baixada. Eu trabalho muito, assim, as aulas através do Tríade, né, que é um projeto que nós temos de pós-graduação e alguns outros cursos, e eu sou muito bem recebida. Então, doutor Hilário, muito bom vê-lo aqui. E aproveito para convidar todos. O doutor Hilário vai ter uma live com o doutor Alexandre Aguilar, que é o nosso presidente, coordenador de comissões. Até o final eu vejo aqui a data, horário, mas se tiver o Alexandre ou o Hilário estiver ouvindo e quiserem já colocar aí para o pessoal ficar convidado. E acho que vai ser dia 4, se não me falha a memória, o horário que eu tenho que confirmar aqui ainda, porque essa semana foi uma agenda de lives aí tremenda, né? Mas, Hilário, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Fernandinha, acho que a gente ainda consegue ter tempo aqui, temos um tempinho ainda. Como tem sido o procedimento de liberdade no âmbito do plantão extraordinário? É uma curiosidade, né? Como é que tem funcionado isso? Bom, primeiro nós tivemos aquele regime de urgência. Acredito que você se lembre. Vou fazer só uma pausa. O doutor Hilário colocou o horário da live, dia 4 de junho, às 17 horas. Obrigada, doutor. Todos convidados. Todos convidados. Inclusive, participaremos. Bom, então, nós tivemos aquele primeiro momento, né, de muita escuridão, até conversando com a minha amiga, a doutora Alexandra, que até está assistindo, a gente teve muita dificuldade para entender o funcionamento do RDAO, né, que foi o nome, que foi o Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência. Bom, o RDAO, na minha concepção, ele funcionou precariamente, tanto que o CNJ editou a Resolução 313 instituindo o plantão extraordinário. Como que nós estamos fazendo? Nós temos 3 problemas hoje na advocacia criminal. As audiências de custódia estão suspensas, não estamos fazendo audiência de custódia. O criminal tem muito processo físico, que não foram digitalizados, então existem medidas de prisão, mandados de prisão em aberto, e o processo está na serventia sem que a gente tenha acesso. Bom, e aí nós temos o plantão extraordinário. Como funciona o plantão extraordinário? Como eu tenho feito no plantão extraordinário? Processo eletrônico, eu peticiono diretamente nos autos e ligo para a serventia ou envio um e-mail. E tenho recebido um feedback bastante positivo, até com conclusão de pedidos no mesmo dia. Envio para o MP e conclusão. E como que funciona no plantão extraordinário? Eu tenho feito os pedidos de liberdade dos meus processos físicos através do plantão. Só que aí a gente cai naquele problema. Tem muitos processos que eu não tenho documentos, o processo é físico, então a gente faz o pedido com base nas informações que a gente tem no andamento processual. Bom, segunda instância, o habeas corpus é eletrônico, toda a segunda instância criminal, ela já é eletrônica, então não temos maiores problemas. Então eu acho que o nosso maior problema hoje, doutora Andréia, é a morosidade, que já era um problema crônico e que se agravou com a pandemia. Então é a demora na apreciação dos nossos pedidos e
Essa política de resistência, foi como eu falei, a política contra a recomendação do CNJ. Então, o procedimento tem sido esse: plantão extraordinário, processo físico eu tenho feito pelo plantão extraordinário, ou o plantão comum diurno noturno, plantão extraordinário de 11 às 18, e, por último, o sistema eletrônico da execução, que no início da pandemia ele ainda não estava em funcionamento, que é o sistema eletrônico de execução unificada, que unificou todo o sistema de execução penal em todo o Brasil, só que esse sistema ele estava indisponível no início da pandemia. Então, durante a pandemia, eles conseguiram regularizar esse sistema, que também sofre da morosidade crônica. A gente está vendo 10 a 15 dias para remeter o processo ao MP, mais 15 dias para sair uma decisão. Então, a gente já tem aí um mês para sair uma decisão. Então, a minha orientação para quem for advogar, para quem for fazer pedido de liberdade em primeira instância, processo eletrônico, pedido diretamente nos autos. Processo físico, a gente pode requerer através do plantão extraordinário. O Rodrigo perguntou se é possível pedir vista. É possível, inclusive a OAB, através da Comissão de Prerrogativas, conseguiu, através de uma reclamação no STJ, acesso aos autos físicos de um procedimento que houve cumprimento de um mandado de prisão. Então, eu tenho feito pedido de virtualização dos processos pelo e-mail. Eu não tenho conseguido a virtualização integral, mas eu já consegui a virtualização de algumas peças. Um ofício, uma decisão. Então, eu acho que vale a pena entrar em contato com a serventia, ou através dos telefones, ou através do endereço de e-mail, e, se for o caso, fazer o requerimento direto para a serventia. Não sendo atendido, a gente pode requerer o acesso através do plantão extraordinário ou através dessa reclamação, utilizando essa reclamação que a OAB conseguiu no STJ, através da SEDAP criminal, que foi até o meu amigo Dr. Leonardo que me passou essa informação. Fernanda, eu acho muito legal aliás, eu gosto muito quando eu escuto alguém falar formas de solução. No momento em que as pessoas estão muito críticas, criticam muito e estão um pouco desmotivadas em procurar as soluções. É claro que está sendo muita medida, muita informação, mas eu acho que é o caminho você tentar. Eu vou falar aí a experiência que eu tenho trabalhista, né? Uhum. A Justiça do Trabalho nunca trabalhou tanto. Quem atua no TRT, se falar que as coisas não estão andando, eu vou bater, entendeu? Porque não é justo. Você manda e-mail, você tem resposta. Você peticiona, você tem resposta. Os alvarás, o problema é banco. Banco não é serventia, né? Eu acho que você pode falar isso daqui a pouco até muito melhor que eu, porque você é presidente da Comissão de Prerrogativas e você sabe que muitas vezes existe uma confusão, né, do que é prerrogativa, do que não é. E aí, o que nós precisamos entender é que algumas situações já eram demoradas, extremamente complicadas antes da pandemia. A Justiça do Trabalho, ela merece ser exaltada. Os serventuários, os magistrados, funciona, Fernanda, de uma maneira, eu posso dizer que estava até melhor que antes. Porque está com uma celeridade, entendeu? Muito, muito produtiva, entendeu? Tem um colega que tem um caminho sem volta dessas possibilidades pós-pandemia. É o Fernando, né? Acho que é Fernando que está falando. Fernando, é isso que eu venho falando, é isso que eu estou tentando sempre trazer. As pessoas falam que eu sou muito positiva. Eu olho tudo com os olhos de muita positividade. Mas eu acho sim que tem muita coisa positiva. Se você não pode pegar uma situação e generalizar. Não, audiência telepresencial é horrível. Não, tem prós e contras, né?
ó, precisamos para ontem digitalizar os processos, nós precisamos para ontem temos os processos de forma eletrônica, porque o grande problema hoje é o processo físico. Sim. Né? Antes de começar a nossa live, eu estava numa reunião com o escritório. A minha família, como alguns sabem, todos, né, exceto meu esposo, né, todos, e meu irmão mais novo, que é técnico de futebol, mas eu, o meu irmão mais velho, minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, muita gente, né, atua são advogados atuantes, e estávamos conversando isso. Se voltar dia 15, que é o que aparece, né, o que está se mostrando que vai voltar dia 15, todo mundo está muito preocupado com os processos físicos, porque esse sim está precisando dar uma agilizada. Então, quanto aos processos eletrônicos, alguns mecanismos que nós estamos entendendo e desenvolvendo estão sendo extremamente produtivos. Então, assim, como o colega falou aí, é uma situação que nós vamos levar para a vida. Nós vamos aprender com um monte de coisas. Hoje você estava na reunião do conselho quando eu vi alguns colegas falarem assim, eu nunca pensei de participar de uma reunião através do Zoom, do aplicativo, e estava lá com o quórum quase que 100%. Né? Então, a gente precisa-se realmente, né, de uma calma para se entender os prós e os contras do que nós temos hoje no cenário da advocacia como um todo, e em cada caso trabalhista, civil, na federal, na área criminal, todo mundo vai se ajustar para tentar chegar a um denominador de produtividade, que é o que todo mundo quer nesse momento, né? Teve um colega que eu não consegui pegar o nome, mas ele estava falando de flexibilização. Desculpa, eu não consegui pegar o nome, mas essa pessoa esse colega que falou de flexibilização, todo mundo está muito preocupado com a flexibilização. Imagina, eu que atuo na área trabalhista, o quanto me preocupa é EPI. Nunca EPI foi tão importante como agora. Né? Então, você imagina, essas empresas vão estar cumprindo com os EPIs, vão ter que estar cumprindo, das pequenas até as maiores. André, o que é mais fácil? Uma grande empresa cumprir ou a pequena e a média? A grande é mais fácil, pelo fator financeiro, pelo hábito. Agora, a preocupação vem da pequena e da média. Mas isso tudo, nós vamos ter que ser vigilantes, vamos ter que ser cautelosos, mas vamos precisar voltar muito devagar, com muita cautela. Essa flexibilização vai ter que ser muito cautelosa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu vivo, eu posso dizer que vai ter que ser muito cautelosa esse retorno, né? Mas eu acho que existe a necessidade da flexibilização, sim. Eu queria aproveitar, Fernanda, que tem muita gente entrando agora, e avisar que essa live vai ficar gravada. Então, é só entrar no ícone se não me engano, é IGVT. Tô certa? IGVT, certinho? Isso mesmo. Então, IGVT, que vai ficar gravada, porque antigamente as lives ficavam 24 horas. Agora não. Agora eu vou salvar no final. E aí, quem tiver dúvida, se depois algum colega que atue na esfera criminal, que queira ver as informações da doutora Fernanda, vai estar tudo gravadinho aqui e vocês vão poder estar assistindo. E também, se vocês precisarem gerar algum tipo de dúvida, o meu Instagram, através do direct, vai estar disponibilizado. Se a dúvida for para a Fernanda, eu vou estar direcionando para ela. Mas quem quiser passar também direto para a doutora Fernanda, no direct dela também, ela vai estar aberta para tirar as dúvidas, porque nós precisamos entender de uma vez por todas que todos nós precisamos uns dos outros. É um momento em que quem entende um pouquinho de uma área ajuda o colega que está precisando de uma informação. Quem entende um pouquinho mais de uma tramitação ajuda o outro colega. Se todo mundo conseguir sair de uma live aqui como hoje, com a informação da ajuda e de acrescentar em alguma coisa no seu dia a dia, eu acho que a nossa missão está cumprida, né? Então, eu acho que é por aí o caminho, né? Com Fernanda, certeza. me fala um pouquinho as questões das prerrogativas criminais, que aí eu estou juntando os seus dois mundos, né? A cereja do bolo, né? Que a Fernandinha é presidente da Comissão de Prerrogativas, trabalha com ética e atua na esfera criminal. Como está funcionando isso, Fernandinha? Bom, basicamente, as nossas maiores reclamações têm sido acesso ao cliente. E aí vou até
faço até questão de publicizar a atuação da Comissão de Prerrogativas no sábado. Nós fomos contactados pela seccional, até nós conversamos ontem, te passei o que aconteceu. Uhum. Nós estávamos com uma advogada no Hospital Getúlio Vargas, o cliente dela tinha participado de um confronto, estava medicado, lesionado dentro do hospital, e tanto a direção do hospital quanto a polícia militar que fazia a escolta do preso impediram que ela exercesse a sua prerrogativa de se entrevistar com seu cliente aonde ele estiver. Artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Então, a comissão de prerrogativas entrou com mandado de segurança, a liminar foi deferida, a advogada retornou com a decisão no hospital e foi no momento de maior surpresa para todos os integrantes, que foi a recusa de cumprimento de uma decisão judicial. Tanto por parte da direção do hospital, quanto por parte dos policiais. E a decisão era expressa, que independente do protocolo da Covid-19, o acesso, a prerrogativa do advogado deveria ser garantida. Então foi o momento que nós nos dirigimos ao local, eu como representante da OAB Leopoldina, o presidente, o doutor Wagner, presidente da OAB de Duque de Caxias, porque a advogada era de Duque de Caxias, então solicitou apoio da subseção, e nós conseguimos fazer o direito da advogada e ela conseguiu se entrevistar reservadamente com o seu cliente. Então, esse acesso ao cliente ele também é uma questão crônica da Comissão de Prerrogativas, mas eu vejo que, com relação ao acesso a presídios, no início, antes da resolução que permitia que os advogados tivessem acesso às unidades em um horário pré-estabelecido, então acho que as violações foram essas. A recusa de entrevistar com o cliente e essa questão da unidade prisional também, né? Que também violou prerrogativa, mas foi solucionado pela comissão. E aí também gostaria de ressaltar aqui, sobretudo no sistema penitenciário federal. Exatamente. Então nós temos muita violação de prerrogativas no sistema penitenciário federal. Isso já foi amplamente divulgado, tem sido motivo de grandes debates pelo Conselho Federal, e eu vejo que a advocacia criminal e as prerrogativas criminais, elas caminham muito próximas, porque é o ramo do direito que a gente percebe que ocorrem as maiores violações, até mesmo pela questão da natureza da advocacia, de lidar diretamente com o poder de polícia do Estado. Então, naturalmente, vai respaldar na advocacia criminal as violações de prerrogativas. Então, essas foram as que eu tomei conhecimento na comissão e solucionadas. Conseguimos solucionar. E aí, Fernanda, eu não posso perder a oportunidade, porque eu sempre digo que cada vez mais eu tenho muito que agradecer, né? Assim, eu não tenho que pedir, eu só tenho que agradecer. Eu eu tenho certeza, né? Que poucas pessoas entendem o nosso trabalho gracioso na OAB. Poucas pessoas entendem o quanto é apaixonante, o quanto é bom quando você consegue falar assim, e foi resolvido, e foi solucionado, né? Então, quero até aproveitar a oportunidade de parabenizar a presidência da Comissão de Prerrogativa em todos os seus nichos, os seus eixos. Eu sei que existe da parte criminal, das mulheres, enfim, prerrogativa nunca foi tão falado, tão entendido e tão explicado como da gestão do presidente Felipe Santa Cruz, que hoje está na OAB Federal, que depois doutor Luciano Bandeira, sem sombra de dúvidas,
ele conseguiu espalhar para as 63 subseções através de um trabalho árduo, que eu até tive a honra e o prazer de, durante um tempo, acompanhar nas caravanas e maratonas, percorrendo, fazendo as pessoas entenderem o que era prerrogativas, fazerem as pessoas realmente se sentirem acolhidos, e não é aquele poder de arrogância, mas é o poder de solidariedade e solução. Isso. Então, ter o plantão de prerrogativas é como se todos os advogados sentissem um acolhimento. Então, aqui eu mais uma vez ressalto e parabenizo, né, a disponibilidade. E, Fernanda, poucas pessoas acreditam que esse trabalho é totalmente gracioso. Poucas pessoas entendem o quanto é apaixonante e quanto é verdadeiro o trabalho que nós todos, né? Eu tenho aqui, e eu não posso também deixar de falar, temos aqui a doutora Águida, que é a nossa presidente da Comissão de Meio Ambiente, que esse mês é um mês comemorativo, que sempre fez grandes eventos na nossa subseção. Temos aqui também o nosso presidente das comissões, que também faz um trabalho muito árduo, totalmente gracioso também. Temos também a honra de estar aqui com a nossa conselheira da seccional, como você também já saudou, a doutora Fátima Cabo, que também é presidente da Comissão do Idoso. Então, você vê, é um trabalho que só entende quem está dentro, né? Só entende o que é quando a pessoa fala assim, hoje eu tenho plantão de prerrogativas. E aí a pessoa doou o seu tempo, o delegado doou o seu tempo para ir até o fórum, né, exercer o plantão, e às vezes é chamado. Você acabou de dizer que foi chamada num sábado, né, Fernanda? Aconteceu esse problema de Getúlio Vargas num sábado, não foi? Isso mesmo. Fernanda? Foi no sábado. Oi, tá ouvindo? Tô sim, tô. Tá. Então, foi no sábado, foi de manhã, e aí a medida nós conseguimos cumprir à tarde. Mas ela depois contando pra gente, conversando com a gente, ela disse que estava lá desde as 6 horas da manhã, tentando acesso ao seu cliente e, sem contudo, obter êxito. Então, eu ressalto também essa atividade de solidariedade, de auxiliar os advogados que precisam, porque o advogado é o seu primeiro defensor de prerrogativas. Mas quando exorbita o poder do advogado, é muito importante que a comissão de prerrogativas atue. E é nesse sentido que a gente trabalha, de ajudar, prestar solidariedade e garantir o livre exercício da advocacia. E tem sido muito atuante, Fernanda. Eu tenho visto como essa mudança de parâmetro, de entender, né, a prerrogativa, como funciona o direito, e o advogado saber assim, olha, eu estou com um problema, eu vou chamar o delegado de prerrogativas. Realmente uma situação, é um cenário totalmente diferente. Eu sempre falo, Fernanda, para os meus alunos, né, que são jovens, nem todos em idade, mas em tempo de habilitação profissional, eu sempre falo que eles não conhecem um mundo um pouquinho diferente que nós vivemos. Havia um tempo em que nós não tínhamos esse conceito de prerrogativas. Havia um tempo em que nós não tínhamos essa facilidade das salas com tecnologia. Por exemplo, agora, audiência telepresencial, o que todo mundo se reporta. O que a OAB vai fazer para a gente? Como é que a OAB vai solucionar isso, né? E fica muito interessante, muito instigante, como cada vez mais os nossos pares vão entendendo que não adianta reclamar. A gente precisa dar as mãos, a gente precisa ajudar um ou outro. Isso. A gente precisa... Eu não entendo, eu vou perguntar para a Fernanda. Eu não consigo, eu vou perguntar para Thalita. E essa solidariedade, é isso que a gente está precisando, e cada vez mais, né? Eu falei dos meus alunos, eu tenho que agradecer aqui a presença, que eu estou vendo um monte de ex-aluno aqui. O Marcos, que foi meu aluno lá no curso Fórum, um querido lá de Niterói, uma turma boa de Niterói. Então, eu estou vendo assim um monte de ex-aluno, Marcelo também. Eu lembro dos sobrenomes, e professor, uma coisa muito engraçada, né? Eu vejo o sobrenome e eu lembro do aluno, né?
É uma coisa muito interessante. É Mas, assim, mesmo. agradeço. E é bom saber que eles continuam estudando. É bom saber que eles continuam, né, ali trabalhando, tentando. E eu vou deixar, Fernanda, que você faça as considerações finais para que eu possa... tem mais um monte de gente aqui que eu preciso agradecer a presença, Tá mas eu não bom. vou roubar o seu tempo da sua mensagem final, não, minha querida. Eu queria agradecer mais uma vez a nossa casa, o AB Leopoldina, pela oportunidade, pelo acolhimento, por todas as oportunidades e pela luta que a gente trava pela advocacia, pelo conhecimento jurídico, especialmente a ESA, né, a parte da educação que é a sua área. Agradecer a doutora Thalita por toda a confiança que ela me depositou. Agradecer a todos os delegados que atuam na comissão de prerrogativas. Sem eles, a nossa comissão não existiria. Agradecer a cada delegado por oferecer um dia do seu plantão para atuar em defesa da advocacia. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer a audiência de todos. Eu estou vendo muitos amigos aqui, muitos colegas de trabalho. Acho muito importante que a gente trave esses debates, que a gente busque soluções. Não adianta a gente criticar e não buscar soluções. Então, a gente precisa também ver o ponto positivo, que é o deslocamento. A gente vai economizar no deslocamento. Hoje a gente fez uma reunião que ninguém precisou se deslocar no trânsito. Perfeito. Então, o tempo hoje é o mais importante que a gente tem. A gente precisa de tempo para trabalhar, para viver, né, para se divertir. Então, eu acho que a mensagem é essa. Vamos discutir soluções, vamos nos unir, porque a gente tem um futuro incerto, mas nós temos uns aos outros. Então, eu acho que é bem por aí. Fernanda, eu acabei deixando uma pergunta que passou aqui, tinha muita mensagem. Doutora Fernanda, não existe um entendimento quanto às prerrogativas dos advogados junto aos comandantes da Polícia Militar? Então, isso é até a pauta do nosso próximo ato pela OAB. A gente quer agendar uma reunião com o comandante do batalhão responsável pela violação de prerrogativas do sábado. A gente quer sentar com ele, informar o que aconteceu e também que ele oriente os policiais que estão sob o seu comando acerca das nossas prerrogativas. Então, por isso, essa atividade educativa é muito importante, porque tem muitos servidores públicos que desconhecem as prerrogativas do advogado. Apesar delas estarem esculpidas em uma lei federal, 8.906, o que eu percebo é um amplo desconhecimento na seara pública, administração pública, e também no setor da polícia. Então, eu acho muito importante, a gente precisa sim conversar com os comandos, explicar quais são as nossas prerrogativas e, em conjunto, através do diálogo, buscar essas soluções. E tenho certeza que a gente está no caminho certo. Acho que esse é o caminho. E, Fernanda, eu acabei de ver que quem mandou essa dúvida, essa pergunta, foi meu esposo, Coronel Márcio Zabaleta. E eu acho que foi interessante, porque eu estava conversando com ele, né? Mas nem chegamos ao ponto do comando. Como ele trabalhou militar, né? Trabalhou muito tempo, e acho que a conversa veio hoje e ele acabou fazendo a pergunta, né? Se ele tiver, a resposta foi ótima, acho que era o que ele queria mesmo, né? Que bom que ele está participando, ele nem está por aqui, ele está no escritório, eu tô em casa, mas que bom que ele tá se inteirando e gostando da conversa, muito legal. Muito isso. Bom, adorei Obrigada. a dúvida. Obrigada. Eu agradeço.
Obrigado pela presença. Aproveitando também, gente, para convidar quem está aqui assistindo o nosso debate, eu vi muitas pessoas aqui falando que, apesar de não serem da área, foram conhecimentos adquiridos, e é isso que eu falo. É muito bom, eu também aprendi muito aqui hoje e vou buscar informações. O doutor Dário, ele também está nos assistindo, ele é um grande companheiro da CAARTE, ele tem um projeto na área de direito desportivo. Nós fizemos uma live muito legal também, falamos pra caramba, eu defendendo o TRT, ele defendendo o Tribunal de Justiça Desportivo. Foi muito interessante. Eu acho muito legal, até, Fernanda, quando as pessoas não têm a mesma opinião, a discussão a discussão construtiva, né? Aquela discussão em que o meu ponto de vista é esse, mas eu respeito você. O seu ponto de vista é esse, eu respeito você, né? Eu falo muito isso com Letícia Aidar, que é uma grande amiga, professora também de trabalho, processo de trabalho. As nossas palestras, lives são o maior barato, porque ela pensa de uma maneira, eu penso de outra. Mas, sem sombra de dúvidas, quando a gente senta para conversar, é o maior barato. Eu, às vezes, mudo um pouco o pensamento dela, ela muda um pouco o meu, e é sempre muito, muito esclarecedor e construtivo. E é esse diálogo que a gente tem que estar sempre aberto a ouvir, a aprender, com serenidade, com resiliência. Ninguém sabe tudo, ninguém é dono da razão. A humildade hoje não é para se pregar humildade, é para se entender o espírito da humildade, né? Aprender, ouvir, são coisas muito necessárias e que cada vez mais nós vamos estar precisando, né? Eu quero também agradecer aqui o doutor Pablo, que é um querido companheiro também, delegado da CAARGE, que nos representa também na subseção. Obrigado, Pablo. Queria também convidar a todos para a live às 17 horas, no dia 5, com o doutor Carlos, que é o consultor jurídico da CAARTE, que está nos assistindo. Meu O amigo. convite já está feito. E no mesmo dia, no mesmo horário, o Sol Nasceu para Todos. Também tem uma live muito interessante com o doutor Alexandre Helvas, que é o nosso financeiro da subseção Leopoldina, e o doutor Alexandre Aguilar, que é o nosso coordenador de comissões, né? Então, vamos lá, dá para assistir um pouquinho cada um, aprende aqui, aprende ali. Se não conseguir assistir, assiste depois o vídeo gravado, que o importante não é a quantidade de pessoas assistindo, o importante não é o palco, não é o palanque, o importante é o conhecimento, é a divisão de informações. Então, pode ter pouquíssimas pessoas assistindo agora porque está fazendo a janta, ou porque está fazendo uma outra coisa, porque está acabando de peticionar. Mas se assistir depois e puder construir um murinho, um pouquinho que seja na sua vida, a nossa missão definitivamente foi cumprida, né? Sem sombra de dúvidas. Agradecer também a nossa ESA aqui, doutora Camila, diretora da ESA, a doutora Lidiane, queridas, que eu trabalhei, tive a honra e o privilégio de trabalhar na ESA, aqui prestigiando o nosso trabalho. E se eu esqueci de alguém, se passou alguém, me perdoem, porque tem muita mensagem, e aí a gente fica um pouquinho dividido entre ver as mensagens e tocar o foco da live, que é o tema, né? Eu sempre digo que eu gosto que todo mundo pegue papel e caneta, porque vai sair conteúdo. Eu tenho certeza que hoje vocês saíram com muito conteúdo daqui. E como daqui a pouquinho o Instagram já me avisou assim, 1h31, né, Andréia? Minutos, né? 1 Vai minuto desligar. e 31. Eu vou agradecer a presença da Fernanda, agradecer a doutora Thalita por abrir esse espaço da subseção Leopoldina para esse diálogo. Doutora Thalita sempre com muita humildade também. Ela diz, todo mundo pode fazer live, todo mundo pode fazer o seu trabalho. Eu não consigo abraçar tudo. Por favor, coloquem informações em nome da nossa subseção. Isso é uma generosidade muito grande, essa descentralização que ela faz com muita responsabilidade e sempre com muita confiança na equipe, na diretoria, nos delegados, nos conselheiros, nas comissões. Isso realmente é gratificante, esse espaço, né? Agradecer sempre o apoio da nossa CAARGE, que tem vários representantes aqui, o doutor Ricardo Menezes, e sem sombra de dúvida, a hashtag OAB não para é verdadeira. O doutor Luciano, realmente, a OAB não tem parado. Gente, uma boa noite para todos vocês. Quem quiser depois indicar aí esse conteúdo maravilhoso da doutora Fernanda, fiquem à vontade. Fernanda, tem algum recado para passar? Não, eu queria mesmo agradecer e se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo pelo direct. Falar sobre advocacia criminal.
Então tá bom, gente. Tá bom? Que Deus abençoe vocês pelas 18 Beijo. horas de hoje. Independente de religião, vamos ter pensamento positivo, fé em Deus, que tudo vai dar Certeza. certo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.